Bom dia a todos que estiverem ouvindo. A seguinte apresentação tem como foco falar um pouco sobre a norma regulamentadora 15, que trata sobre situações de insalubridade no ambiente de trabalho. Para entendermos melhor sobre o que a NR15 trata, precisamos compreender o conceito de atividades insalubres, que são aquelas atividades que afetam a saúde do trabalhador. Dentro do ambiente de trabalho, podemos ter riscos químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes que vão expor aquele trabalhador a situações prejudiciais à saúde. Caso o funcionário seja exposto a um desses riscos, a NR15 garante que o funcionário receba um adicional de insalubridade, que é uma remuneração prevista por lei e é um direito do trabalhador. Esse adicional é um percentual em cima do salário mínimo de cada região, que varia conforme o grau de risco que o funcionário se expôs, sendo essa variação de 40% para insalubridade de grau máximo, 20% para insalubridade de grau médio e 10% para insalubridade de grau mínimo. Para determinar as classificações de cada risco, existe o que a NR15 classifica como limites de tolerância. O limite de tolerância é a concentração máxima ou mínima do tempo de exposição ao agente que não vai causar danos à saúde do trabalhador. Dentro de cada tipo de exposição, temos anexos dessa norma regulamentadora que vão expor quais são os limites de tolerância. A partir de agora, a explicação da NR15 será feita de uma forma mais dinâmica. Serão mostradas as definições de alguns anexos, e você que está assistindo precisa dizer se essa afirmativa é verdadeira ou falsa. Algumas definições serão editadas propositalmente. A intenção é que você teste seus conhecimentos e chegue à conclusão se você sabe muito ou pouco sobre as situações de insalubridade no ambiente de trabalho. Vamos iniciar o jogo? Pegue um papel ou no seu próprio celular anote suas respostas. Ao final, veja no nosso gabarito como você se saiu. Para tornar o jogo ainda mais divertido, você pode tentar relacionar quais perguntas se conectam com o contexto de uma UAN. A NR15 é muito grande e aborda diferentes tipos de serviços. Iremos trazer muitas perguntas que são do contexto de uma unidade de alimentação e nutrição. Outras são sobre diferentes tipos de empresa. Tente descobrir quais são perguntas referentes a uma UAN e quais não são. Agora, trazendo a primeira pergunta, vamos falar sobre o anexo 1 da NR15. Esse anexo é o que trata sobre os limites de tolerância para ruídos contínuos ou intermitentes. Pensando nisso, diga se a frase abaixo é verdadeira ou falsa. As atividades ou operações que expõem os trabalhadores a níveis de ruído, seja ele contínuo ou intermitente, superiores a 115 decibéis, sem a proteção adequada, oferecerão risco grave e iminente. Essa sentença é verdadeira. Ruídos acima de 115 decibéis são tão intensos quanto os disparos de arma de fogo. A exposição a essa intensidade sonora pode trazer consequências iminentes e irreversíveis, e é por isso que a função do empregador disponibilizar equipamento adequado a seus funcionários caso precise trabalhar com esse nível de ruído. Pergunta 2. Agora iremos falar sobre o anexo 3 da NR15. É um anexo que explica sobre os limites de intolerância para exposição ao calor. Diga se a frase a seguir é verdadeira ou falsa. As situações de exposição ocupacional ao calor, caracterizadas como insalubres, serão classificadas em grau leve. Resposta: isso é falso. Na verdade, a exposição ocupacional ao calor, em situações insalubres, é uma insalubridade de grau médio. A exposição ocupacional ao calor é quando temos condições ambientais de trabalho em temperaturas muito elevadas, que, junto ao esforço físico do trabalhador e a depender de suas vestimentas, podem aquecer muito a temperatura do corpo. Algumas consequências para a saúde por esse tipo de exposição incluem desidratação, cãibras, fadiga física, estresse e, a depender do caso, até mesmo
problemas circulatórios. Logo, não faria sentido classificar esse tipo de exposição como leve. Ela é de grau médio. A nossa pergunta de número 3 irá abordar agora sobre o anexo número 5. Tal anexo trata sobre as radiações ionizantes, que valida os princípios propostos em março de 2014 a respeito das diretrizes básicas de proteção radiológica. Pensando nesse tipo de radiação, diga se a afirmação abaixo é verdadeira ou falsa. Para mulheres grávidas ocupacionalmente expostas, suas tarefas devem ser controladas de maneira que seja improvável que, a partir da notificação da gravidez, o feto receba dose efetiva superior a 1 milésimo de sievert durante o resto do período de gestação. Essa afirmação está correta. A frase consta no documento das Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica, e se tratando de mulheres grávidas, esse tipo de radiação é muito perigosa e pode trazer muitos prejuízos ao feto. A radiação pode interromper a maturação celular ou causar malformações. Por isso, se a funcionária estiver grávida e seu trabalho envolver uma radiação superior ao que é indicado, ou seja, acima de 1 milésimo de sievert, ela precisa ser imediatamente afastada para que a saúde do seu filho não seja comprometida. Pergunta 4. A seguinte pergunta se refere ao anexo 6 da NR15. Este anexo trata sobre situações hiperbáricas, ou seja, situações onde o trabalhador se submete a pressões muito maiores do que a pressão atmosférica. Esse tipo de exposição é muito comum em ambientes de mergulho. Diga se a frase a seguir está correta ou falsa. Será de responsabilidade do empregador, manter disponível para as equipes de mergulho, nos locais de trabalho, manuais de operações completos, equipamentos e tabelas de compressão adequadas. Resposta: verdadeiro. Lidar com pressões diferentes da pressão atmosférica é muito perigoso e pode trazer muitos riscos à saúde. Por isso, os funcionários precisam ser muito bem informados e treinados sobre como proceder a esse tipo de exposição. Fica determinado legalmente que o empregador tem que fornecer para toda a equipe os devidos manuais e equipamentos para que os riscos para os seus funcionários sejam os menores possíveis. Ainda sobre o anexo 6, diga se a frase é verdadeira ou falsa. É permitido ingerir bebidas gasosas dentro de tubulhões e túneis? Resposta incorreta. Na verdade, fica proibido a ingestão de bebidas alcoólicas, gasosas ou fumar dentro de tubulhões e túneis. Nesses locais, temos uma compressão muito alta de pressão, e caso o trabalhador ingira qualquer coisa que mude momentaneamente o estado do seu corpo, pode representar um risco muito grande para a sua saúde. É muito importante que os funcionários sempre sejam alertados de tudo que é permitido e proibido nesse tipo de situação. Essa pergunta é sobre o anexo 7. Este anexo trata sobre as radiações não ionizantes, como as radiações micro-ondas e as luzes ultravioletas. Sabendo disso, diga se a frase abaixo está correta ou falsa. As atividades ou operações que expõem os trabalhadores às radiações da luz negra, ultravioleta na faixa de 400 a 320 nanômetros, não serão consideradas insalubres. Resposta correta. A luz negra tem a faixa por volta de 400 nanômetros, o que é muito próximo da luz visível. Sendo assim, não é uma faixa que é considerada com potencial de prejudicar a saúde do trabalhador.
Inclusive, esse tipo de luz é comum de ser vista em festas, boates ou decorações. Esse comprimento de onda não é considerado perigoso como os outros tipos de exposições. Agora, para a sétima pergunta, iremos trazer o anexo de número 9. Tal anexo diz respeito sobre o frio, ou seja, sobre situações de temperaturas muito baixas. Pensando nisso, a frase a seguir se faz verdadeira ou falsa. As atividades ou operações executadas no interior de câmeras frigoríficas ou em locais que apresentam condições similares que exponham os trabalhadores ao frio, sem a proteção adequada, serão consideradas insalubres em decorrência de laudo de inspeção realizado no local de trabalho. Essa frase está correta, pois a exposição ao frio sem a devida proteção é considerada assim uma situação insalubre, devido ao fato de que as baixas temperaturas podem causar muito desconforto a esses trabalhadores, também potencializando a ocorrência de acidentes de trabalho. Em alguns casos mais extremos de exposição do corpo a essas temperaturas muito baixas, ocorre a perda de calor em excesso, causando o famoso quadro de hipotermia, logo sendo caracterizado como uma situação insalubre. Pergunta 8. A seguinte pergunta é sobre o anexo 12 da NR15, que irá abordar os limites de intolerância para poeiras minerais, que inclui a exposição ao asbesto, ou amianto, que é uma fibra natural, sedosa e resistente, muito presente na natureza. Sabendo disso, diga se a frase a seguir está correta ou não. É permitida a pulverização spray das formas do asbesto. Resposta: isso está incorreto. Na verdade, o que o anexo 12 da NR15 estabelece é que é estritamente proibido o uso de qualquer forma de spray do asbesto. Esse mineral é potencialmente tóxico, podendo inclusive causar câncer, mesmo quando inalado em proporções muito pequenas. Por isso, quem trabalha com esse tipo de elemento precisa de uma vestimenta muito específica e precisa ter um treinamento intenso e cuidadoso. O spray ficou proibido porque as micropartículas que são lançadas do tubo se dispersam facilmente e fica difícil se proteger contra elas. Logo, qualquer tipo de pulverização de amianto não é permitida legalmente. Você anotou seu gabarito? Confira suas respostas agora. A NR15 possui muitos anexos e muitas definições. Espero que você tenha conseguido entender um pouco mais sobre o que significa a insalubridade e quando temos esse tipo de situação. Caso queira aprender mais sobre as condições de insalubridade dos trabalhadores, acesse o seguinte link. Nele você será encaminhado diretamente para o arquivo da norma regulamentadora 15. Muito obrigada por sua atenção.